Já era tarde da noite quando recebi a ligação. Meu chefe do IML soava irritado, quase desesperado. Mais um corpo precisaria ser recolhido e, como o outro motorista faltou, eu teria que assumir a viatura. O rabecão, como a gente chamava. Um furgão branco de aparência comum, mas que carregava a morte em seu interior. Eu nunca gostei daquele trabalho. Não era medo de cadáveres. Depois de anos na função, eu já estava acostumado com o cheiro acre da decomposição e o peso mórbido dos corpos. O que me incomodava era o carro em si. Sempre tive a sensação de que ele não estava vazio, como se, mesmo quando eu dirigia sozinho, houvesse algo no banco de trás. Algo que me observava. Mas naquela noite, o medo não era uma opção. Peguei as chaves, entrei na viatura e dei partida. O motor roncou forte, mas senti um calafrio imediato. O rádio do carro ligou sozinho, estático, preenchendo a cabine. Alô? Testei o transmissor. Nenhuma resposta. Só chiados. Ignorei. Devia ser falha no sistema, nada em comum. Mas conforme avancei pelas ruas desertas, algo aconteceu. O espelho retrovisor captou um vulto escuro no banco de trás. Meu coração acelerou. Eu estava sozinho. Ou não? Meu nome é Eduardo. Tenho 42 anos e trabalho como motorista no Instituto Médico Legal há pouco mais de 7 anos. Não era o emprego dos meus sonhos, mas a vida nunca foi generosa comigo. O salário era decente e, com o tempo, aprendi a lidar com a morbidez da profissão. O cheiro de sangue seco e carne em decomposição já não me afetava. O peso morto dos corpos, a frieza das autópsias, nada disso me tirava o sono. Mas o rabecão era diferente. Desde o meu primeiro dia, ouvi histórias sobre aquele carro. Os veteranos brincavam dizendo que alguns mortos nunca iam embora, que certas almas ficavam presas no veículo, sussurrando durante as viagens. Eu sempre ri disso, chamando de superstição. Mas no fundo, cada vez que dirigia aquela van branca com os dizeres do IML, sentia que algo não estava certo. O motor falhava sem motivo. As luzes piscavam. O rádio ligava sozinho. Pequenas coisas que eu tentava ignorar. Naquela noite, eu teria que dirigir até um bairro afastado, quase na divisa da cidade. Um homem havia sido encontrado morto dentro de casa, já em estado de decomposição avançada. Morte natural, pelo que disseram. Peguei o rabecão, ajustei os espelhos e segui pelas ruas silenciosas. O ar estava pesado e o céu sem estrelas. Apenas a lua, pálida e encoberta por nuvens escuras, iluminava fracamente o asfalto. O rádio ainda chiava, mas eu já estava acostumado. O que me fez gelar a espinha foi outra coisa. Quando olhei pelo espelho retrovisor, por um instante, tive a impressão de que alguém estava sentado no banco traseiro. Não um corpo, mas algo vivo. Pisquei algumas vezes. Nada. Apenas os sacos mortuários dobrados no canto. Respirei fundo e segui dirigindo. Era só cansaço. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. O trajeto até o local do óbito deveria levar cerca de 40 minutos. A cidade estava mergulhada em um silêncio perturbador e as ruas quase desertas. O único som era o do motor do rabecão, roncando baixo enquanto eu acelerava pela avenida escura. Eu mantinha os olhos na estrada, mas não conseguia me livrar daquela sensação incômoda. A sensação de que eu não estava sozinho. No espelho retrovisor, os bancos traseiros estavam vazios. Mas toda vez que olhava de relance, via algo se mexendo na escuridão do veículo. Um vulto, uma sombra longa e disforme, como se alguém estivesse ali, curvado atrás dos bancos, escondendo-se de propósito. É cansaço, murmurei para mim mesmo, tentando afastar a paranoia. Mantive as mãos firmes no volante e aumentei a velocidade. Quanto antes pegasse o corpo e voltasse para o IML, melhor. Foi então que o rádio ligou sozinho. Um chiado alto e áspero preencheu a cabine e uma voz distorcida emergiu no meio da estática. Me leva de volta. Meus dedos congelaram no volante. O som era abafado, baixo,
como se viesse de alguém falando longe do microfone. Alô? Minha voz saiu trêmula, nenhuma resposta. Apenas o chiado inconstante, oscilando entre estática e silêncio absoluto. Segundos depois, o rádio se desligou sozinho. Eu podia sentir meu coração martelando no peito. Minhas mãos estavam suadas. Me forcei a respirar fundo. Tinha que haver uma explicação lógica, uma interferência, um problema elétrico, qualquer coisa. Mas a pior parte ainda estava por vir. Faltando uns 15 minutos para chegar ao destino, passei por um trecho completamente escuro da estrada. Os postes de luz não funcionavam e as únicas iluminações vinham dos faróis do rabecão. Foi então que ouvi um barulho atrás de mim. Algo arrastando pelo chão do veículo. Um som seco, áspero. Como se alguém estivesse se mexendo dentro do rabecão. Meu sangue gelou. Devagar, com o coração acelerado, olhei pelo espelho retrovisor mais uma vez. Dessa vez, eu vi. No fundo do rabecão, entre as sombras, um par de olhos brancos me encarava fixamente. Meus músculos travaram. Meu corpo inteiro parecia rejeitar o que eu estava vendo. Os olhos brancos brilhavam no fundo do rabecão, imóveis, fixos em mim. Não piscavam, não se moviam, apenas observavam. Minhas mãos tremiam no volante e eu quis acreditar que era um reflexo, um jogo de luz, mas não havia luz ali. A única coisa iluminando aquele espaço era a fraca claridade do painel do carro e aquela coisa não devia estar ali. O instinto me mandava pisar no freio, sair do carro, correr, mas como alguém que perde o controle dos próprios músculos, continuei dirigindo, minha respiração cada vez mais acelerada. Foi quando ouvi um sussurro, baixo, rouco, saindo da parte traseira do veículo. Você não devia estar aqui. Engoli em seco. O frio no estômago virou um nó sufocante. O suor escorria pelas minhas têmporas. Quem estava falando? Lentamente, levei a mão até o espelho interno e o inclinei para tentar ver melhor. Nada. A escuridão no fundo do rabecão parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse mais pesado ali dentro. Mas os olhos tinham sumido. Não foi minha imaginação. Eu vi, e pior, eu ouvi. Acelerei. O rabecão rugiu pela estrada deserta e meu único pensamento era pegar o corpo e voltar para o IML o mais rápido possível. Faltavam apenas 10 minutos quando algo impossível aconteceu. A porta traseira do rabecão se abriu sozinha. Ouvi o estalo metálico, o baque seco das dobradiças e no mesmo segundo olhei pelo retrovisor. O pânico tomou conta de mim. As portas estavam escancaradas, batendo com o vento da estrada. O compartimento de carga vazio agora parecia uma boca aberta, esperando engolir algo ou alguém. Minhas mãos suadas escorregaram no volante. Não podia parar ali, no meio do nada. Eu não sabia o que fazer, mas antes que eu pudesse reagir, uma mão pálida segurou a lateral da porta. Saindo da escuridão do rabecão, dedos compridos e magros começaram a se arrastar para fora, como se algo ou alguém estivesse tentando sair. Foi aí que minha mente quebrou. Pisei no freio com toda a força. Os pneus cantaram no asfalto. O rabecão derrapou violentamente, rodopiando na estrada vazia. O mundo girou ao meu redor em uma confusão de luzes e sombras até que... silêncio. O carro havia parado. Meus pulmões queimavam, minha cabeça latejava. E eu sabia que não estava sozinho. Devagar, levantei os olhos para o espelho retrovisor. E então, vi. Uma silhueta negra estava sentada no banco do passageiro, virada diretamente para mim. Meu corpo inteiro se recusava a se mover. A silhueta ao meu lado não respirava, não se mexia. Mas eu sentia sua presença. Era alta, magra, desproporcionalmente alongada. Seu rosto estava encoberto pela escuridão, mas eu via a curva sutil de um sorriso largo, impossível, que se estendia além dos limites da face humana. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Minha mente gritava para eu correr, para abrir a porta e sair daquele carro amaldiçoado. Mas meu corpo não respondia.
O ar ficou denso, pesado, como se uma pressão invisível estivesse me esmagando contra o banco. Foi então que a coisa se mexeu. Devagar, ela virou a cabeça em minha direção, estalando os ossos do pescoço de um jeito grotesco. Ele ainda está aqui. A voz saiu baixa, arrastada. Eu não queria saber o que aquilo queria dizer. Minha respiração ficou entrecortada. Quem ainda estava aqui? Foi quando percebi. O rabecão nunca esteve vazio. Meus olhos deslizaram pelo retrovisor e meu estômago revirou. No fundo do carro, onde os corpos eram transportados, havia um saco mortuário e ele estava se mexendo. A princípio, foi um tremor leve, quase imperceptível. Mas então, os espasmos aumentaram. O zíper se repuxou sozinho, abrindo lentamente, e antes que eu pudesse reagir, algo saiu de dentro. Um cadáver, mas não um corpo qualquer. O homem estava pálido, seus olhos brancos e vazios, a pele enegrecida pelo tempo. E eu reconheci seu rosto. Eu já tinha transportado aquele corpo antes. Ele morreu há 3 meses. Minha mente se recusava a entender como isso era possível. Então, ele abriu a boca. Você me deixou lá. O ar ao meu redor ficou gelado. Um cheiro pútrido, insuportável, tomou conta do rabecão. Eu precisava sair dali. Com um movimento brusco, girei a chave e tentei ligar o carro. O motor tossiu, falhou. Tentei de novo. Nada. Atrás de mim, o morto começou a se arrastar para a frente. Os olhos dele nunca piscavam. O sorriso era um buraco vazio, escuro como um abismo. O pânico tomou conta de mim. No banco do passageiro, a silhueta negra riu baixo. Ele quer que você o leve para casa. Foi a última coisa que ouvi antes que o cadáver pulasse em cima de mim. E então, tudo ficou preto. Acordei com um solavanco. Minhas costas doíam e minha testa estava úmida de suor frio. O cheiro de mofo e desinfetante do rabecão impregnava o ar. Meus olhos estavam pesados, turvos, e levei alguns segundos para entender onde estava. O rabecão ainda estava parado no acostamento. Minha respiração estava irregular. O coração acelerado como se eu tivesse corrido quilômetros. Minhas mãos tremiam no volante. Mas o banco do passageiro estava vazio. Lentamente, olhei pelo espelho retrovisor. Nada. Nenhuma silhueta negra. Nenhum cadáver reanimado. Nenhum saco mortuário aberto. O rabecão estava completamente vazio. Engoli em seco. Minha mente girava em confusão. Olhei para o painel. O motor estava desligado, as portas bem fechadas. O rádio silencioso. Eu tinha sonhado? Tive algum tipo de surto? Minha mão ainda suava ao segurar as chaves. Eu precisava terminar aquele serviço e voltar para o IML. Com um movimento hesitante, girei a ignição. Dessa vez, o motor ligou sem problemas. Engatei a marcha e segui viagem. Mas algo dentro de mim ainda não estava em paz. Talvez eu estivesse cansado. Talvez minha mente estivesse pregando peças. Mas então, um detalhe fez meu sangue gelar. No canto do para-brisa havia uma marca, cinzas de cigarro. Eu não fumava, mas o homem que morreu há 3 meses fumava o tempo todo. Meus olhos voltaram para o espelho retrovisor. E por um segundo, juro que vi um vulto no banco de trás, sorrindo para mim. Enquanto dirigia de volta para o IML, não consegui afastar a sensação de que algo estava seguindo, algo que não havia partido de verdade. E se o rabecão não era apenas um carro? Se ele, de alguma forma, carregava mais do que corpos? Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outros vídeos aqui no canal. O que você acha? Será que o motorista imaginou tudo? Ou há algo mais por trás dessa viagem macabra? Comente o que achou, compartilhe suas próprias teorias e inscreva-se para não perder as próximas histórias perturbadoras. Até a próxima! Eu nunca imaginei que um simples turno no IML pudesse me levar até o limite da sanidade. Quando a equipe de plantão recebeu o rabecão naquela noite chuvosa, parecia apenas mais uma rotina, mais um corpo para registrar, como tantos outros.
Mas a sensação de algo errado estava no ar. Algo que não consegui identificar logo de início. As luzes fracas do corredor e o som abafado da chuva lá fora criavam um ambiente ainda mais opressor. Quando o corpo foi retirado do rabecão, um arrepio percorreu minha espinha. O cadáver parecia diferente, como se estivesse tentando se comunicar comigo de alguma forma que não conseguia entender. E foi nesse instante que percebi. O IML guarda mais do que corpos. Ele guarda segredos. E eu estava prestes a descobrir um deles. A noite estava particularmente pesada. A chuva caía com força, batendo nas janelas do IML, enquanto os ventos uivavam lá fora como uma ameaça iminente. O prédio, velho e desgastado pelo tempo, sempre teve uma aura de abandono. Mas nessa noite parecia diferente, como se o próprio lugar estivesse esperando por algo. Eu era um dos poucos funcionários presentes naquele turno, apenas o necessário para cobrir as poucas ocorrências. Meu nome é Marcos. Comecei a trabalhar no IML há 3 anos e, como qualquer novato, aprendi a lidar com o constante odor de formol, os corpos sem vida e o silêncio perturbador que tomava conta do lugar. Mas algo naquela noite estava fora do lugar. Eu não conseguia definir o que, mas sentia como se houvesse uma presença invisível que me observava. A cada passo que eu dava pelos corredores desolados, o som dos meus pés parecia ecoar mais alto, como se o prédio estivesse tentando me engolir. Quando o rabecão chegou, algo me chamou a atenção imediatamente. O motorista, um homem mais velho com uma expressão cansada, parecia apressado. Ele não me disse uma palavra. Apenas abriu a porta traseira do veículo, revelando o corpo coberto por um lençol sujo. Ele o descarregou com cuidado, como se estivesse com medo de que o cadáver caísse. E naquele momento, eu não sabia, mas estava prestes a ser lançado em um pesadelo que eu jamais teria imaginado. Nos primeiros minutos, após o corpo ser levado para a sala de necropsias, eu tentei não pensar muito sobre a sensação estranha que me tomava. Havia outros procedimentos a serem feitos, outras tarefas, e eu estava determinado a não deixar a ansiedade me controlar. No entanto, cada vez que olhava para aquele corpo sob o lençol, uma sensação crescente de desconforto me envolvia. O ar parecia mais pesado, como se o próprio lugar estivesse respirando ao meu lado. Durante a autópsia, percebi algo que não deveria ter. O cadáver, um homem de meia idade, parecia em perfeito estado, exceto por um detalhe perturbador. Seus olhos estavam completamente abertos. Não era incomum encontrar cadáveres com os olhos assim, mas o que me arrepiou foi a forma como os olhos do homem me observavam. Pareciam fixos em mim, como se estivessem vivos. Eu tentei desviar o olhar, mas quanto mais eu tentava ignorá-los, mais intensos se tornavam. Algo estava errado, e meu instinto dizia que não deveria continuar com aquele exame, mas a rotina, o trabalho, a pressão me impediram de abandonar a autópsia. Mas logo, os detalhes estranhos começaram a surgir. Primeiramente, o corpo estava mais frio do que o normal, e a pele parecia elástica, como se houvesse algo ainda pulsando dentro dele. Quando removi o último pedaço de pele, uma sensação gelada percorreu minhas mãos. Foi então que percebi a marca, uma cicatriz em forma de círculo no peito do homem, algo que não havia notado antes. Aquela marca parecia viva, como se estivesse se movendo sob a pele, quase como se estivesse tentando sair de dentro do corpo. Uma sensação de pânico tomou conta de mim e naquele momento eu soube. Aquilo não era um corpo comum. Então, o pior aconteceu. A máquina de resfriamento da sala de necropsias, que normalmente funcionava sem falhas, começou a fazer um ruído estranho, quase como um suspiro. E foi quando o corpo, que estava inerte por horas, se moveu. Primeiro, um leve tremor, e depois uma convulsão mais forte. Abaixei a cabeça para verificar com as mãos tremendo e senti um toque gelado em meu pescoço. Um sussurro baixo, quase inaudível, escapou dos lábios do cadáver. Me ajude. O medo tomou conta de mim, como uma onda.
Eu sabia que tinha feito algo terrível, que estava diante de algo que não tinha explicação, mas não conseguia sair, não conseguia me mover. O corpo estava começando a se levantar sozinho. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava paralisada. Eu só conseguia ouvir o som da respiração pesada do cadáver enquanto ele se erguia diante de mim. Uma sombra retorcida com um olhar vazio, mas carregado de uma intensidade insuportável. E então ele falou novamente, com uma voz rouca e quebrada. Não terminei o que comecei. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de pânico se tornou tão intensa que minha mente mal conseguia processar o que estava diante de mim. O corpo, agora completamente erguido, estava em pé à minha frente. Suas mãos estavam rígidas, os dedos esticados como se estivessem buscando algo. Eu queria correr, gritar, mas o terror me paralisava. A cada segundo, a figura diante de mim parecia mais impossível, mais sobrenatural. A marca no peito do homem, aquela cicatriz em forma de círculo, agora estava pulsando, se expandindo e contraindo, como se estivesse respirando, como se estivesse viva. E foi então que eu vi. Uma sombra escura começou a emergir da pele do cadáver, uma forma espectral que se arrastava, com olhos vermelhos e brilhantes, encarando-me com uma fúria inexplicável. Eu volto. Você vai me ajudar a terminar o que comecei. A voz do homem agora era apenas um sussurro, mas estava em minha mente, como se estivesse falando diretamente em meus pensamentos. Ele começou a se mover em minha direção, lentamente, os passos arrastados, mas certeiros, como se soubesse exatamente o que queria. Eu tentei correr, mas meus pés estavam colados ao chão. Minha mente não respondia. Apenas uma única frase ecoava em minha cabeça. Não deixe ele completar. Eu finalmente consegui me mover, em pânico, e corri até a porta, mas quando coloquei a mão na maçaneta, ela se congelou. Era como se o ar ao redor tivesse se solidificado. Quando me virei, vi o homem novamente, agora totalmente transformado. Sua pele estava desfigurada, esticada, como se estivesse tentando se libertar de algo. A sombra que emergia dele tomou forma, uma figura de olhos brilhantes, e parecia que ela estava prestes a me engolir. Ele estendeu a mão em minha direção, e nesse instante eu senti um frio gelado percorrendo minha espinha, como se o próprio inferno estivesse prestes a me engolir. Antes que eu pudesse gritar, ele falou novamente, com uma voz gutural e cheia de raiva. Agora você vai me ajudar, ou vai morrer tentando... O corpo à minha frente estava irreconhecível, deformado por uma força além de minha compreensão. A sombra que o acompanhava se espalhava pela sala, envolvendo tudo, como se estivesse engolindo a própria realidade. Eu mal conseguia respirar, e o frio que sentia ia além do físico, parecia penetrar em meus ossos. Uma dor gélida e profunda que não parava de crescer. Quando olhei novamente para o corpo, uma sensação horrível tomou conta de mim. Eu sabia que não havia escapatória. Aquela presença, aquela energia pesada estava me consumindo, e os olhos daquele cadáver, agora completamente abertos e insanos, pareciam me escravizar. A marca no peito dele pulsava com uma intensidade cada vez maior, como se estivesse sendo alimentada pela minha própria energia vital. Eu queria gritar, correr, mas meus pés estavam imobilizados no chão gelado. Era como se as paredes do IML estivessem se fechando ao meu redor. Em um último esforço desesperado, tentei sair. Tentei correr para a porta, mas algo me impediu. O ambiente ao meu redor se torceu, como se o espaço estivesse se distorcendo. Quando olhei para a janela de vidro, vi algo refletido. Não era apenas meu rosto, mas uma figura atrás de mim, uma sombra em forma humana, se movendo em minha direção. O cadáver à minha frente levantou uma das mãos, não em um gesto de agressão, mas como se estivesse chamando algo. Um som gorgolejante, baixo e gutural, emanou de seu peito, e foi então que percebi a verdade horrível. A entidade que ele trazia consigo não era apenas uma sombra. Era um espírito que havia sido aprisionado ali,
com um único propósito: completar a maldição. E eu seria a chave para isso. A dor na minha cabeça aumentou, e com um último suspiro, a sala foi preenchida por um grito silencioso, algo que estava preso naquelas paredes por muito mais tempo do que eu imaginava. Eu percebi, no último instante de lucidez, que havia algo muito pior acontecendo naquele IML, algo que ia além de simples mortes, algo que estava esperando por mim desde o momento em que entrei ali. Eu me lembro da última coisa que vi antes de perder a consciência. A sombra que se aproximava de mim, aquela presença imensa e sufocante que estava prestes a me engolir, deixou um único pensamento claro em minha mente: não há escape. Mas talvez você, que está ouvindo essa história, possa entender algo que eu não consegui. Talvez, ao visitar o IML, ao entrar naquelas salas sombrias, você consiga perceber o que eu não percebi a tempo. Talvez ainda haja algo que você possa fazer. Só não espere que a resposta venha de um simples corpo. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras aqui do canal. E, se você já esteve em um lugar como aquele, ou se tem algo mais a contar, deixe seu comentário. O que você faria se estivesse no meu lugar? Até a próxima. Mas lembre-se, nem todos os corpos descansam em paz.